livro de Isaías não é apenas uma coleção de profecias. Ele é um registro histórico da maneira como Deus falou ao seu povo em um dos períodos mais difíceis da história de Judá. Muito antes do nascimento de Jesus Cristo, quando impérios se levantavam e nações viviam sob constante ameaça de guerra, Deus escolheu um homem para transmitir uma mensagem que atravessaria séculos e continuaria relevante até os dias de hoje. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Seu ministério começou durante o reinado do rei Uzias e continuou ao longo dos governos de Jotão, Acás e Ezequias. Cada um desses reis enfrentou desafios diferentes, mas havia um problema em comum. O povo havia se afastado de Deus. Embora Jerusalém ainda possuísse o templo e os sacerdotes continuassem oferecendo sacrifícios, a realidade espiritual era muito diferente da aparência religiosa. Muitos participavam das cerimônias, mas seus corações estavam distantes do Senhor. A idolatria se espalhava, a injustiça aumentava. Os pobres eram oprimidos e líderes tomavam decisões confiando mais em alianças políticas do que na direção de Deus. Foi exatamente nesse cenário que Deus chamou Isaías. No capítulo 6 de seu livro, encontramos um dos momentos mais marcantes das Escrituras. Isaías relata que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A glória de Deus enchia o templo, enquanto os serafins proclamavam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão, Isaías não pensou em sua própria importância. Pelo contrário, reconheceu imediatamente sua condição pecadora. Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa retirada do altar, simbolizando o perdão concedido por Deus. Somente depois dessa purificação o Senhor perguntou: A quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías respondeu com uma das declarações mais conhecidas da Bíblia: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Esse chamado revela uma verdade importante. Deus não escolheu Isaías porque ele era perfeito. Deus o chamou porque estava disposto a obedecer. Ao longo de seu ministério, Isaías anunciou tanto juízo quanto esperança. Ele advertiu Judá sobre as consequências da desobediência, denunciou a corrupção dos governantes, condenou a idolatria e alertou que o povo sofreria por abandonar a aliança com Deus. Muitas dessas advertências pareciam duras, mas todas tinham um propósito: levar o povo ao arrependimento. Ao mesmo tempo, Isaías apresentou algumas das promessas mais extraordinárias de toda a Bíblia. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento descreveu com tanta riqueza de detalhes a vinda do Messias. Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías já falava sobre o Emanuel, o Filho Prometido, o servo sofredor e o Rei Eterno que governaria com justiça e paz. É justamente por isso que muitos estudiosos chamam Isaías de o Quinto Evangelho. Embora pertença ao Antigo Testamento, seu conteúdo aponta continuamente para Jesus Cristo. Ao ler suas páginas, percebemos que Deus já havia revelado seu plano de salvação muito antes dos acontecimentos narrados nos Evangelhos. As promessas registradas por Isaías não surgiram por acaso. Elas fazem parte de um plano eterno preparado pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Além disso, o livro não fala apenas ao povo daquela época. Suas mensagens continuam extremamente atuais. As mesmas tentações que levaram Judá ao afastamento de Deus. Orgulho, confiança excessiva nos recursos humanos, injustiça, idolatria e indiferença espiritual ainda desafiam milhões de pessoas hoje. Por essa razão, compreender Isaías não significa apenas estudar um documento histórico. Significa entender como Deus age na história humana, como Ele permanece fiel às suas promessas e como seu plano de redenção foi revelado progressivamente ao longo das Escrituras.
É exatamente nesse ponto que encontramos o verdadeiro motivo pelo qual este livro ocupa um lugar tão especial na Bíblia. Isaías não anuncia apenas julgamentos. Ele revela, de forma impressionante, aquele que pisaria a cabeça do mal, carregaria os pecados da humanidade e estabeleceria um reino que jamais teria fim. Nos próximos capítulos desta jornada, veremos como essas profecias foram registradas séculos antes de seu cumprimento e porque elas continuam fortalecendo a fé de milhões de cristãos ao redor do mundo. Porque o livro de Isaías é considerado o maior livro profético do Antigo Testamento. Para compreender por que o livro de Isaías ocupa um lugar tão importante na Bíblia, é necessário olhar para a sua dimensão histórica e espiritual. Entre todos os livros proféticos do Antigo Testamento, nenhum apresenta uma visão tão ampla do plano de Deus para a humanidade. Isaías escreveu em um período de grande instabilidade política, mas suas profecias ultrapassaram o seu próprio tempo e alcançaram acontecimentos que seriam cumpridos séculos depois. O livro de Isaías possui 66 capítulos e é um dos mais extensos das Escrituras. Desde os primeiros séculos do cristianismo, estudiosos observaram que sua mensagem percorre praticamente toda a história da redenção. Começa denunciando o pecado do povo de Judá, anuncia o julgamento de Deus sobre as nações, apresenta a esperança da restauração e culmina com a promessa de um novo céu e uma nova terra. Essa abrangência faz de Isaías um livro único. Historicamente, Isaías viveu em uma época em que o Império Assírio se tornava a maior potência militar do Oriente Próximo. Cidades inteiras eram conquistadas, reinos desapareciam e muitos acreditavam que nenhuma nação poderia resistir ao avanço assírio. Judá também vivia sob essa constante ameaça. Em vez de confiar plenamente em Deus, muitos reis buscavam segurança por meio de alianças políticas com outras nações. Isaías denunciou repetidamente essa atitude. Para o profeta, a verdadeira proteção de Israel não dependeria da força de exércitos nem da habilidade diplomática, mas da fidelidade ao Senhor. Essa mensagem não era fácil de aceitar. Em diversos momentos, Isaías advertiu que Deus permitiria o julgamento caso o povo permanecesse em rebelião. No entanto, cada anúncio de juízo era acompanhado por uma promessa de esperança. Deus jamais abandonaria sua aliança. Mesmo quando a disciplina fosse necessária, seu propósito final continuaria sendo restaurar seu povo. Essa combinação entre justiça e misericórdia é uma das características mais marcantes do livro. Outro aspecto extraordinário é a precisão de diversas profecias registradas por Isaías. Muitos acontecimentos descritos pelo profeta ocorreram décadas ou até séculos depois de sua morte. Entre eles está a queda de grandes impérios e, de maneira impressionante, a ascensão do rei Ciro, da Pérsia. Em Isaías 44 e 45, Deus menciona Ciro pelo nome muito antes dele nascer. A profecia declara que esse governante permitiria o retorno dos judeus do exílio e contribuiria para a reconstrução de Jerusalém e do Templo. Quando Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., esse decreto realmente foi emitido, tornando-se um dos exemplos mais conhecidos de cumprimento profético nas Escrituras. Esse fato demonstra que o livro de Isaías não apresenta apenas mensagens de encorajamento espiritual. Ele também registra acontecimentos históricos que marcaram profundamente a trajetória do povo de Israel. Entretanto, o motivo principal pelo qual Isaías é considerado o maior livro profético do Antigo Testamento está nas numerosas referências ao Messias prometido. Enquanto outros profetas mencionam a esperança de um futuro libertador, Isaías apresenta detalhes impressionantes sobre sua identidade, seu caráter e sua missão. Ao longo do livro, encontramos profecias sobre seu nascimento, seu governo, seu ministério, seu sofrimento, sua morte e sua vitória final. Essas passagens seriam reconhecidas posteriormente pelos primeiros cristãos como uma preparação para a vinda de Jesus Cristo.
Não é por acaso que o Novo Testamento cita Isaías mais vezes do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Os evangelistas, os apóstolos e os primeiros líderes da Igreja recorreram frequentemente às palavras de Isaías para demonstrar que a vida e o ministério de Jesus correspondiam às promessas feitas por Deus muitos séculos antes. Por esse motivo, diversos estudiosos passaram a chamar Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento, ou até mesmo o Quinto Evangelho. Embora tenha sido escrito séculos antes do nascimento de Cristo, seu conteúdo aponta continuamente para a obra redentora que Deus realizaria por meio do Messias. Compreender essa perspectiva histórica transforma completamente a leitura do livro. Isaías não escreveu apenas para responder aos problemas de sua geração. Inspirado por Deus, ele registrou mensagens que atravessariam os séculos e fortaleceriam a fé de milhões de pessoas. À medida que avançamos em nosso estudo, veremos que algumas dessas profecias são tão específicas que continuam despertando admiração entre historiadores, estudiosos da Bíblia e cristãos em todo o mundo. É justamente nelas que encontramos uma das maiores demonstrações da soberania de Deus sobre a história e do cumprimento perfeito de suas promessas. A primeira grande profecia messiânica, o sinal de Emanuel. Para compreender uma das profecias mais conhecidas do livro de Isaías, precisamos voltar a um dos momentos mais delicados da história do reino de Judá. Por volta do ano 734 a.C., Jerusalém enfrentava uma grave crise política e militar. O poderoso Império Assírio expandia rapidamente seus territórios, e muitos reinos menores buscavam alianças para resistir ao seu avanço. Entre eles estavam o reino de Israel, conhecido também como Efraim, e o reino da Síria, cuja capital era Damasco. Esses dois reinos tentaram convencer Judá a participar de uma coalizão contra a Síria. No entanto, o rei Acaz recusou o convite. Como resposta, Israel e Síria decidiram atacar Jerusalém para depor Acaz e colocar no trono um governante que aceitasse integrar essa aliança. Esse conflito ficou conhecido pelos historiadores como a Guerra Sírio-Efraimita. Segundo o relato bíblico, a notícia desse avanço militar provocou grande medo na cidade. O livro de Isaías descreve que o coração do rei e o coração do povo estremeceram, como as árvores da floresta se agitam com o vento. Era um momento em que muitos acreditavam que o fim de Judá estava próximo. Foi exatamente nesse cenário que Deus enviou Isaías para encontrar o rei Acaz. O profeta levou uma mensagem clara. Judá não deveria confiar em estratégias humanas nem buscar socorro em potências estrangeiras. Deus prometia que aqueles dois reinos não conseguiriam destruir Jerusalém, desde que o povo permanecesse confiando nele. Para fortalecer a fé do rei, Deus ofereceu um sinal extraordinário. Entretanto, Acaz recusou-se a pedir qualquer sinal, demonstrando que seu coração já estava decidido a buscar ajuda da Assíria em vez de confiar no Senhor. Mesmo diante dessa recusa, Deus anunciou uma das profecias mais conhecidas de toda a Bíblia. Em Isaías 7,14 lemos: Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Naquele momento histórico, essa profecia possuía um significado imediato para o povo de Judá. Deus assegurava que seus planos permaneceriam firmes apesar das ameaças políticas. Entretanto, ao longo dos séculos, estudiosos perceberam que essa promessa apontava para um cumprimento muito maior do que a crise enfrentada por Acaz. Séculos depois, o Evangelho de Mateus identificaria o nascimento de Jesus Cristo como o cumprimento definitivo dessa profecia. Ao citar Isaías, Mateus explica que o nome Emanuel significa Deus conosco, revelando que Deus havia vindo habitar entre os homens por meio de seu Filho. Essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento é um dos aspectos mais impressionantes do livro de Isaías. O profeta não apenas falou sobre acontecimentos de sua própria geração, mas também registrou promessas que atravessariam mais de 7 séculos até serem plenamente compreendidas. Logo depois dessa profecia,
Isaías continuou anunciando que Deus levantaria um rei diferente de todos os governantes da história. No capítulo 9 encontramos outra passagem extraordinária. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essas palavras ultrapassam completamente qualquer descrição de um rei comum de Judá. Os títulos atribuídos a esse futuro governante revelam alguém cuja autoridade seria eterna, cuja justiça jamais teria fim e cujo reino seria estabelecido pelo próprio Deus. Para os primeiros cristãos, essas palavras encontraram seu cumprimento em Jesus Cristo, cuja vida, ministério e ensinamentos anunciaram um reino que não seria limitado por fronteiras políticas nem pelo tempo. Historicamente, essas profecias também demonstram um fato importante. Enquanto os reis da época confiavam em exércitos, alianças militares e estratégias diplomáticas, Deus direcionava a atenção do seu povo para um futuro rei cuja missão seria transformar não apenas uma nação, mas toda a humanidade. Essa esperança messiânica tornou-se um dos pilares da fé judaica ao longo dos séculos e preparou o caminho para os acontecimentos narrados no Novo Testamento. Entretanto, entre todas as profecias registradas por Isaías, nenhuma impressiona tanto quanto aquela encontrada no capítulo 53. Ali, o profeta descreve, com detalhes extraordinários, o sofrimento, o sacrifício e a missão redentora do servo do Senhor. Uma passagem que continua sendo considerada uma das mais profundas e debatidas de toda a Bíblia. A profecia que atravessou 7 séculos. Entre todas as profecias registradas por Isaías, nenhuma despertou tanto interesse ao longo da história quanto o capítulo 53. Muitos estudiosos da Bíblia o consideram uma das passagens mais extraordinárias do Antigo Testamento, pois descreve a missão do chamado servo do Senhor com uma riqueza de detalhes incomum, para um texto escrito aproximadamente 7 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Para compreender a importância dessa profecia, é necessário lembrar que Isaías escreveu em uma época em que o povo esperava um libertador político. Muitos imaginavam que o futuro Messias surgiria como um grande rei ou comandante militar, capaz de derrotar os inimigos de Israel e restaurar a independência da nação. Entretanto, Isaías apresenta um retrato completamente diferente. Em vez de descrever um conquistador cercado de exércitos, o profeta fala de um servo humilde, rejeitado e marcado pelo sofrimento. O capítulo começa dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Logo em seguida, Isaías afirma que esse servo cresceria como um renovo perante Deus e como raiz de uma terra seca. Essa linguagem simboliza alguém que surgiria de maneira simples, sem o esplendor normalmente associado aos grandes governantes da antiguidade. O profeta continua afirmando: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Historicamente, essa descrição contrasta com a maneira como reis costumavam ser apresentados no Antigo Oriente Próximo. Os registros da época frequentemente exaltavam a força física, o poder militar e a grandiosidade dos soberanos. Isaías, porém, descreve um servo cuja autoridade não dependeria da aparência nem da força humana. Em seguida, a profecia torna-se ainda mais impressionante. Isaías declara: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O texto revela que esse servo seria rejeitado justamente pelo povo a quem veio servir. Em vez de receber honra, enfrentaria desprezo e sofrimento. Mas o ponto central da profecia aparece nos versículos seguintes. Isaías escreve: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E continua: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras apresentam um conceito profundamente significativo dentro da teologia bíblica. O servo sofre não pelos próprios pecados, mas em favor de outros. O sofrimento possui um caráter substitutivo, relacionado à reconciliação entre Deus e a humanidade. Ao longo da história do cristianismo, os evangelistas e os apóstolos identificaram essa passagem como uma das descrições mais claras da obra redentora de Jesus Cristo. Ao narrar sua prisão, julgamento, crucificação e morte, o Novo Testamento frequentemente remete às imagens apresentadas por Isaías. O profeta prossegue afirmando que o servo permaneceria em silêncio diante de seus acusadores. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Essa imagem tornou-se uma das mais conhecidas do capítulo e influenciou profundamente a compreensão cristã sobre o sacrifício de Cristo. Nos versículos finais, Isaías acrescenta outro detalhe notável. O servo seria morto e sepultado, mas sua história não terminaria ali. O texto afirma que, depois de oferecer sua vida, ele veria o fruto do seu trabalho e seria exaltado por Deus. Essa sequência: sofrimento, morte e posterior exaltação, ocupa um lugar central na interpretação cristã do capítulo. Ao mesmo tempo, ela demonstra como Isaías apresenta uma visão muito diferente das expectativas políticas predominantes em sua época. Independentemente das diferentes interpretações existentes entre as tradições judaica e cristã, há um fato histórico incontestável. Isaías 53 tornou-se um dos capítulos mais estudados, comentados e debatidos de toda a literatura bíblica. Sua influência atravessou séculos, moldou reflexões teológicas e continua sendo objeto de pesquisa por historiadores, biblistas e estudiosos das Escrituras. Mais do que anunciar sofrimento, Isaías apresenta a esperança de que Deus realizaria sua obra de redenção de uma maneira inesperada. Essa mensagem preparou o caminho para compreender as profecias seguintes do livro, que ampliam ainda mais a visão do reino de Deus, da restauração de Israel e do futuro reservado às nações. As profecias sobre o reino de Deus e a esperança para todas as nações. Depois de anunciar o servo do Senhor e sua missão redentora, o livro de Isaías amplia sua perspectiva para um tema ainda maior: o futuro reino de Deus. As profecias deixam de tratar apenas da situação imediata de Judá e passam a apresentar uma visão que alcança todas as nações e toda a humanidade. Essa é uma das razões pelas quais Isaías ocupa um lugar tão especial entre os profetas do Antigo Testamento. Sua mensagem não se limita aos acontecimentos do século V.C., mas aponta para um plano divino que se desenvolve ao longo da história. Na época de Isaías, Jerusalém vivia cercada por conflitos políticos. A Síria, Babilônia e, posteriormente, Pérsia dominariam o cenário internacional. Cada império surgia com a promessa de estabelecer uma nova ordem, mas todos acabavam seguindo o mesmo caminho: guerras, conquistas e queda. Isaías, porém, apresenta um contraste marcante. Enquanto os impérios humanos são temporários, o reino de Deus é descrito como eterno. No capítulo 2, o profeta anuncia que chegaria o tempo em que o monte da casa do Senhor seria estabelecido acima de todos os montes, tornando-se um lugar para onde povos de diferentes nações iriam voluntariamente em busca da vontade de Deus. Isaías escreve: muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. Essa declaração representa uma mudança significativa em relação à compreensão predominante daquela época. Durante séculos, Israel havia sido visto como um povo separado entre as nações. Entretanto, Isaías revela que o propósito de Deus sempre foi muito maior. Sua salvação alcançaria povos de diferentes línguas e culturas.
Outro aspecto importante dessa profecia é a promessa de paz. Isaías afirma que Deus julgará entre as nações e que elas transformarão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em instrumentos agrícolas. Essa imagem tornou-se uma das mais conhecidas da literatura bíblica. Ela simboliza um tempo em que a guerra deixará de dominar as relações entre os povos, porque o governo do Senhor estabelecerá justiça verdadeira. Nos capítulos seguintes, Isaías continua descrevendo características desse reino futuro. O profeta fala de um rei justo, descendente da linhagem de Davi, que governará com sabedoria, retidão e fidelidade. Em Isaías 11 encontramos outra das passagens mais importantes do livro. Ali é anunciado que um rebento surgirá do tronco de Jessé. Historicamente, essa profecia possui grande significado. Jessé foi o pai do rei Davi. Ao mencionar essa linhagem, Isaías reafirma a promessa feita anteriormente de que Deus levantaria um descendente de Davi para governar seu povo. O texto também declara que o Espírito do Senhor repousaria sobre esse rei, concedendo-lhe sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Mais uma vez, a expectativa ultrapassa qualquer governante humano conhecido naquele período. Isaías ainda descreve um cenário de restauração da própria criação. Animais tradicionalmente inimigos aparecem convivendo em paz. O lobo habita com o cordeiro, o leopardo repousa ao lado do cabrito, e uma criança conduz esses animais sem perigo. Embora existam diferentes interpretações sobre essa linguagem, ela expressa claramente a ideia de uma criação restaurada sob o governo perfeito de Deus. Nos capítulos finais do livro, essa esperança torna-se ainda mais abrangente. Isaías anuncia que Deus criará novos céus e nova terra. Essa promessa representa o ponto culminante da história da redenção apresentada pelo profeta. O sofrimento, a injustiça e a morte não terão a palavra final. O Novo Testamento retoma essa mesma esperança em passagens como 2 Pedro 3 e Apocalipse 21, mostrando a continuidade entre as promessas do Antigo Testamento e a expectativa cristã acerca da consumação do reino de Deus. Do ponto de vista histórico, essas profecias fortaleceram gerações inteiras de judeus durante períodos de exílio, perseguição e reconstrução nacional. Mais tarde, também se tornaram fundamentais para a compreensão cristã da esperança futura. Assim, o livro de Isaías não apresenta apenas advertências ou previsões sobre eventos específicos. Ele oferece uma visão completa da história segundo a perspectiva de Deus. Desde a realidade do pecado humano até a restauração final de todas as coisas. É justamente essa amplitude que torna Isaías uma das obras mais influentes de toda a Bíblia. Seu olhar não permanece preso aos acontecimentos de sua geração. Ele atravessa séculos e aponta para um reino que, segundo as Escrituras, não terá fim ao reunir essas profecias. Sobre o nascimento do Messias, seu sofrimento, sua missão redentora e o estabelecimento de um reino eterno. Torna-se possível compreender por que tantos cristãos consideram o livro de Isaías uma das maiores demonstrações da fidelidade de Deus ao longo da história. No próximo capítulo, veremos como essas promessas revelam o plano da redenção e por que essa mensagem ocupa um lugar central na fé cristã. Porque a mensagem de Isaías representa a derrota do mal. Ao longo deste estudo, acompanhamos o contexto histórico em que Isaías viveu. Analisamos as profecias sobre o Messias, refletimos sobre o servo sofredor e observamos a esperança de um reino eterno preparado por Deus. Diante de tudo isso, surge uma pergunta importante. Por que a mensagem de Isaías ocupa um lugar tão central na fé cristã? A resposta está no próprio conteúdo do livro. Isaías não apresenta apenas advertências ao povo de Judá, nem se limita a registrar acontecimentos políticos de seu tempo. Suas profecias revelam, de maneira progressiva, o plano de Deus para restaurar a humanidade.
Desde os primeiros capítulos até as promessas finais de novos céus e nova terra, o livro anuncia que o pecado não teria a palavra definitiva sobre a história. Essa mensagem possui enorme importância dentro da narrativa bíblica. Logo no início do livro, Isaías denuncia a corrupção moral, a idolatria e a injustiça presentes em Judá. O profeta deixa claro que o pecado rompe o relacionamento entre Deus e seu povo. No entanto, ele também afirma repetidamente que Deus continua oferecendo um caminho de arrependimento e restauração. Essa combinação entre justiça e misericórdia atravessa toda a obra. Mais adiante, Isaías apresenta o servo do Senhor carregando as iniquidades do povo. Em seguida, anuncia um rei justo, descendente de Davi, cujo governo seria estabelecido para sempre. Finalmente, descreve uma criação restaurada, onde a paz substituirá definitivamente a violência. Quando essas profecias são observadas em conjunto, percebe-se um único propósito: revelar que Deus conduz toda a história segundo seu plano soberano. No Novo Testamento, os autores cristãos identificam em Jesus Cristo o cumprimento dessas promessas. Por essa razão, Isaías tornou-se um dos livros mais citados pelos evangelistas e pelos apóstolos. Eles compreenderam que a esperança anunciada séculos antes alcançava sua expressão máxima na vida, morte e ressurreição de Cristo. Dentro dessa perspectiva, muitos pregadores afirmam que a mensagem de Isaías anuncia a derrota do mal. Essa afirmação não significa que exista um versículo dizendo literalmente que Satanás teme o livro de Isaías. O que se observa é que o conjunto das profecias aponta para a vitória definitiva do propósito de Deus. Se o pecado trouxe separação entre Deus e a humanidade, Isaías anuncia a reconciliação. Se os impérios humanos pareciam invencíveis, Isaías declara que todos eles são temporários diante do reino eterno do Senhor. Se a morte parecia o destino inevitável do homem, o profeta apresenta a esperança da restauração preparada por Deus. Por isso, para a fé cristã, o livro de Isaías representa uma poderosa declaração de esperança. Nenhum poder político, nenhum império e nenhuma força espiritual podem impedir o cumprimento da vontade divina. A história registrada nas Escrituras mostra que reis se levantaram e caíram, nações desapareceram e civilizações inteiras deixaram de existir. Entretanto, as promessas anunciadas por Deus permaneceram. Esse é um dos aspectos mais impressionantes do livro. Isaías escreveu para pessoas que viviam cercadas de medo e incerteza. Mesmo assim, direcionou seus leitores para uma realidade muito maior do que as crises do presente. Em vez de fixar os olhos apenas nas ameaças imediatas, o profeta convidou o povo a confiar no Deus que governa a história. Essa mensagem continua relevante até hoje. Independentemente das circunstâncias enfrentadas por cada geração, Isaías recorda que Deus permanece fiel às suas promessas. O centro de sua mensagem nunca foi o medo, mas a esperança. Nunca foi o desespero, mas a confiança. Nunca foi o triunfo do mal, mas a certeza de que o propósito de Deus prevalecerá. É justamente essa convicção que explica por que o livro de Isaías continua sendo estudado por milhões de cristãos em todo o mundo. Mais do que um documento histórico, ele é um testemunho da fidelidade de Deus ao longo dos séculos e um convite permanente para confiar naquele que conduz toda a história segundo sua vontade. O que todo cristão pode aprender com o livro de Isaías hoje? Embora o livro de Isaías tenha sido escrito há quase 3.000 anos, sua mensagem continua extraordinariamente atual. As circunstâncias históricas mudaram, impérios desapareceram e novas civilizações surgiram. Mas as questões fundamentais da humanidade permanecem as mesmas. O ser humano continua enfrentando o pecado, a injustiça, o medo, a incerteza e a necessidade de encontrar esperança em meio às dificuldades. É
É justamente por isso que Isaías continua sendo um dos livros mais estudados da Bíblia. A primeira grande lição apresentada pelo profeta é que Deus permanece soberano sobre a história. Durante o ministério de Isaías, o povo de Judá acreditava que seu futuro dependia exclusivamente das decisões dos reis ou da força dos grandes impérios. No entanto, o profeta mostrou repetidas vezes que, acima de qualquer governo humano, está a autoridade do Senhor. A Síria, Babilônia, Pérsia e tantas outras potências pareciam invencíveis em seus dias. Contudo, todas passaram. Apenas a palavra de Deus permaneceu. Essa verdade continua fortalecendo milhões de cristãos. As crises políticas, económicas ou sociais podem causar preocupação, mas elas não alteram o propósito eterno de Deus. Outra lição importante é a necessidade de confiar no Senhor acima da confiança em recursos humanos. O rei Acaz preferiu buscar proteção por meio de alianças políticas em vez de confiar na promessa de Deus. Essa decisão trouxe consequências para Judá e tornou-se um exemplo registrado nas Escrituras. Isaías ensina que a fé não significa ignorar a realidade ou desprezar a prudência. Significa reconhecer que nenhuma solução humana pode substituir a direção de Deus. Ao longo da história bíblica, essa confiança sempre foi apresentada como o fundamento da vida do povo de Deus. O livro também ensina sobre a santidade do Senhor. Quando Isaías contemplou a visão do trono celestial, sua primeira reação foi reconhecer sua própria condição pecadora. Esse episódio mostra que todo verdadeiro relacionamento com Deus começa pelo reconhecimento de sua santidade e da necessidade de arrependimento. A mensagem de Isaías nunca minimiza o pecado. Ao contrário, ela mostra que o afastamento de Deus produz consequências reais, tanto para indivíduos quanto para nações. Entretanto, o profeta também anuncia que Deus continua oferecendo perdão àqueles que se voltam sinceramente para Ele. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia percorre todo o livro. Outra lição profundamente significativa está relacionada à esperança. Mesmo quando anunciava períodos de disciplina e julgamento, Isaías nunca encerrava sua mensagem no desespero. Sempre existia uma promessa de restauração. Sempre existia um futuro preparado por Deus. Sempre existia a certeza de que o Senhor permaneceria fiel à sua aliança. Essa perspectiva continua sendo essencial para os cristãos de hoje. A esperança apresentada por Isaías não depende das circunstâncias favoráveis, mas do caráter imutável de Deus. O profeta também ensina que todas as Escrituras apontam para o plano da redenção. Ao longo deste estudo, vimos como suas profecias apresentam o nascimento do Messias, seu ministério, seu sofrimento, seu reino e a restauração final de todas as coisas. Por essa razão, ler Isaías não significa apenas estudar acontecimentos do passado. Significa compreender como Deus revelou, de maneira progressiva, seu plano para salvar a humanidade. Essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento fortalece a confiança de muitos cristãos na unidade das Escrituras. Por fim, Isaías convida cada geração a olhar além das dificuldades do presente. O profeta viveu em um período marcado por guerras, instabilidade política e ameaças constantes. Ainda assim, sua mensagem permaneceu centrada na fidelidade de Deus. Essa talvez seja sua maior contribuição para os leitores de hoje. Em um mundo onde notícias mudam diariamente e o futuro parece incerto, Isaías recorda que Deus continua conduzindo a história segundo seus propósitos. As promessas do Senhor não dependem da estabilidade dos governos, da força das economias ou do poder das nações. Elas dependem exclusivamente da fidelidade daquele que declarou desde o princípio o que aconteceria no futuro. Por isso, o livro de Isaías permanece atual depois de tantos séculos. Ele continua convidando homens e mulheres a abandonar o medo, confiar na soberania de Deus, buscar uma vida de santidade e manter viva a esperança nas promessas reveladas nas Escrituras.
Essas verdades explicam por que Isaías atravessou gerações sem perder sua relevância. Mais do que um registro histórico, seu livro tornou-se um testemunho permanente da fidelidade de Deus e uma fonte de encorajamento para todos aqueles que desejam compreender mais profundamente o desenvolvimento da história da salvação revelada na Bíblia. A mensagem de Isaías continua viva até hoje. Ao chegarmos ao final deste estudo, uma conclusão torna-se evidente. O livro de Isaías não permaneceu relevante apenas para a geração que viveu no século VI a.C. Sua mensagem atravessou o exílio babilônico, acompanhou o retorno do povo judeu à sua terra, foi amplamente utilizada pelos autores do Novo Testamento e continua sendo estudada por milhões de pessoas em todo o mundo. Poucos livros da Bíblia exerceram uma influência tão profunda ao longo da história. Durante este percurso, vimos que Isaías viveu em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá. O avanço do Império Assírio, a instabilidade política, a idolatria e o afastamento espiritual formavam o cenário em que Deus levantou seu profeta. Mesmo diante de uma realidade tão difícil, Isaías não limitou sua mensagem ao presente. Inspirado por Deus, ele anunciou acontecimentos que ultrapassariam sua própria geração. Falou sobre reis, sobre nações, sobre o futuro de Jerusalém, sobre o retorno do exílio e, acima de tudo, apresentou a esperança do Messias prometido. Séculos mais tarde, muitas dessas passagens seriam novamente lidas pelos primeiros cristãos à luz da vida e do ministério de Jesus Cristo. É exatamente essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento que torna Isaías uma das obras mais importantes de toda a literatura bíblica. Ao longo dos séculos, arqueólogos, historiadores e estudiosos das Escrituras também dedicaram grande atenção a esse livro. Manuscritos antigos, como o famoso rolo completo de Isaías encontrado entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, confirmaram que seu texto já era preservado muitos séculos antes da era cristã. Essa descoberta fortaleceu ainda mais o reconhecimento da antiguidade e da importância histórica desse livro para o povo de Israel. Mas talvez o aspecto mais impressionante de Isaías não esteja apenas em sua preservação histórica. Sua verdadeira força está na mensagem que continua falando ao coração humano. O profeta relembra que Deus permanece soberano sobre a história, mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele mostra que impérios poderosos surgem e desaparecem, enquanto a palavra de Deus permanece. Ele recorda que o pecado produz consequências reais, mas também anuncia que o arrependimento abre caminho para a restauração. Ele apresenta a esperança de um reino baseado na justiça, na paz e na fidelidade do Senhor. Por essa razão, Isaías continua sendo lido não apenas como um documento histórico, mas como um testemunho da ação de Deus ao longo da história da salvação. Independentemente da tradição cristã ou da linha de estudo adotada, poucos contestam a enorme influência desse livro na formação do pensamento bíblico. Sua linguagem inspirou gerações. Suas profecias alimentaram a esperança do povo de Israel. Suas palavras foram frequentemente citadas pelos autores do Novo Testamento. E suas mensagens continuam fortalecendo a fé de incontáveis cristãos em diferentes partes do mundo. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas afirmam que Isaías é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Não porque revela um futuro destinado a despertar curiosidade, mas porque aponta continuamente para a fidelidade de Deus. Sua mensagem nos lembra que a história não caminha ao acaso. Segundo as Escrituras, Deus permanece conduzindo seu plano de redenção e cumprindo suas promessas no tempo determinado. Ao estudar Isaías, não estamos apenas conhecendo acontecimentos do passado. Estamos compreendendo como a Bíblia apresenta a continuidade da história da salvação, desde as promessas feitas ao povo de Israel até a esperança anunciada para toda a humanidade.
Essa é a razão pela qual, depois de tantos séculos, o livro de Isaías continua ocupando um lugar tão especial entre os textos mais estudados das Escrituras. Se este estudo ajudou você a compreender melhor o contexto histórico, as profecias e a importância do livro de Isaías, compartilhe este vídeo com outras pessoas que também desejam aprofundar seu conhecimento da Bíblia. Não se esqueça de deixar seu comentário dizendo qual passagem de Isaías mais chamou sua atenção e porquê. Inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos estudos sobre a história bíblica, as profecias do Antigo Testamento e os acontecimentos que marcaram o desenvolvimento das Escrituras. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e continue guiando você na busca pela verdade revelada em sua palavra. Até o próximo estudo.